Sobre a política indigenista no Brasil, uma coisa precisa estar bastante clara. A política indigenista no Brasil, ela surge por necessidade, porque existiu de fato uma omissão histórica em relação à proteção e promoção dos direitos originários dos povos indígenas aqui no Brasil. Então a gente precisa estar bastante claro essa questão, certo? Sobre a questão da política indigenista no Brasil, a gente tem que considerar a própria finalidade institucional e também a finalidade de promoção e proteção dos direitos fundamentais aqui no Brasil pelo Estado brasileiro, né? Então, desde 88 para cá, é de responsabilidade da União, do Estado Democrático de Direito, em assegurar e proteger e promover os direitos originários dos povos indígenas aqui no Brasil, né? Eu quero falar basicamente sobre a questão das terras indígenas, que são basicamente 4 modalidades, né, que se distingue essa questão das terras indígenas. A primeira modalidade é as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios como direito originário, que são terras inalienáveis, né? São terras que devem garantir a posse permanente dos povos dos índios no Brasil e de sua extração de riqueza exclusiva aos povos dos índios no Brasil, né? Temos também outra modalidade também das terras indígenas, que são as reservas indígenas. As reservas indígenas são terras doadas por terceiros aos povos indígenas, ou então terras que foram desapropriadas pela União e são doadas aos povos indígenas, às comunidades indígenas. Temos também a terceira modalidade, que são as terras dominiais, nos termos assim da legislação civil, em que algumas comunidades, pela legislação civil, têm a posse daquela terra, né? E por fim temos as terras também interditadas, que têm a finalidade de proteger justamente aquelas comunidades indígenas afastadas, aquelas comunidades mais afastadas, mas que é preciso ter, de certa forma, uma proteção maior àquelas comunidades indígenas isoladas, né? Então, basicamente, são essas 4 modalidades de terras indígenas, né? Então, assim, eu acho que é preciso refletir muito sobre essa questão da política indigenista como uma questão histórica, como uma questão também de omissão, né? E que o Estado brasileiro tem o dever de garantir não só a proteção, mas a promoção também desses direitos fundamentais, desses direitos dos povos indígenas, como uma questão de respeito à diversidade cultural, à diversidade linguística e também uma questão em relação ao patrimônio histórico e cultural no Brasil. Um país que não valoriza a sua cultura, não valoriza a sua diversidade, a sua história, a sua memória, esse país como nação, ele está basicamente à beira do abismo, né? Então acho que a gente tem que ter isso bastante claro.